A apostila é um ganho para a sociedade brasileira, não só para o Itamaraty. É um ganho para a sociedade brasileira porque ele possibilitará que em todos os estados brasileiros se possa fazer o reconhecimento ou a legalização de qualquer documento que terá validade no exterior. Hoje, internamente, quando se quer fazer um reconhecimento de firma ou uma cópia fiel, se vai ao cartório. E a partir da atuação do cartório, há a certeza que esse documento carrega em si uma segurança ou uma legalidade. Da mesma maneira acontecerá com os documentos apostilados. Quando se pega uma apostila, leia-se uma legalização. Antigamente, quer dizer, até a entrada em vigor do sistema da apostila, o que se precisava fazer era uma série de legalizações, que começava no cartório, passava pelo Itamaraty ou qualquer uma das unidades do Itamaraty no Brasil e terminaria numa embaixada ou num consulado para onde esse documento seria enviado. O que hoje vai ser abreviado é esta fase de Itamaraty, embaixada, consulado, ou seja, tendo um documento, seja ele qual for, uma certidão, um documento escolar, basta ir ao cartório e dizer: eu quero que esse documento tenha valor no exterior. Aí o cartório vai pegar, vai fazer o quê? Vai apostilar. Ele vai dizer o quê? Que a assinatura daquele reitor está correta. E isto é a apostila, é o reconhecimento da assinatura de quem firmou um documento. Agora, isto não quer dizer que a apostila abrevie certas exigências, porque ela vale também dos documentos que são emitidos no Brasil para o exterior e também os documentos que são emitidos no exterior para o Brasil. Por exemplo, um diploma emitido por uma universidade da França, que fosse necessário para um concurso de títulos no Brasil. Essa pessoa teria que pegar o diploma, levar ao consulado, e o consulado faria a consularização ou a legalização. Essa pessoa traria para o Brasil, apresentaria para um tradutor público que faria a tradução. Agora, o tradutor público, ele, para ter certeza que aquele documento é válido, ele fala: eu só posso fazer se houvesse a legalização, ou seja, a passagem desse documento pelo consulado. Agora, ao invés de ir verificar esta consularização, ele vai ver se há uma apostila. E tendo a apostila, o tradutor público vai simplesmente fazer a tradução do documento e ele passa a ser válido no Brasil. Os documentos brasileiros terão o mesmo procedimento. Cada país adotará o seu. Não há nenhuma modificação quanto a essas fases de tradução ou qualquer registro que se exija. A apostila é a mera abreviação dos processos em legalização em série. São 85 mil legalizações de natureza variada. Como eu falei, a maioria realmente é documento escolar, são diplomas, são documentos públicos. Nós lembramos que tem inúmeros processos de naturalização, seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Itália. Esse é realmente o maior fluxo. A apostila, é muito importante frisar, ela não é uma burocratização. Ou seja, naqueles países em que você tem curso normal, documentos que são aceitos, tal qual eles foram emitidos, nós não estamos criando uma etapa burocrática. Com a Argentina, por exemplo, nós temos uma condição específica que vários documentos emitidos pelo Brasil não necessitam de qualquer legalização, de nenhum procedimento cartorial. Continuará assim. A convenção da apostila, ela tem por objetivo desburocratizar o processo e não burocratizar. A partir do momento em que nós depositamos o instrumento de adesão do Brasil à convenção e houve a transferência dessas atribuições ao Conselho Nacional da Justiça, a partir de agora a relação cartórios, apostila será diretamente com o Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo um grande trabalho aprofundado, criterioso, cuidadoso para realizar o treinamento. Evidentemente que o Itamaraty não se furtará se for chamado a falar da apostila, mas eu acho que agora as demandas que surgirão serão muito mais relativas à implementação e à realização. Talvez no início haja um pouco de
de dúvida, de incerteza, mas a gente acredita que em muito pouco tempo o sistema, que será iniciado no dia 14, que é um domingo, mas no dia 15 de agosto, será muito benéfico. Porque, como eu disse, vamos imaginar uma pessoa que mora no Acre ou mora numa cidade do interior. Antes ele precisava necessariamente ou ir a uma capital onde houvesse um escritório do Itamaraty e, no final, a uma embaixada ou a um consulado que estivesse, ou no estado, né? Nós temos estados que têm consulados, mas vamos imaginar que não houvesse, só houvesse a embaixada em Brasília. Esse documento teria que vir a Brasília. Hoje não. Hoje bastará ir aos cartórios, num primeiro momento nas capitais, e depois, de acordo com a demanda, serão agregados outros cartórios, mas agora bastaria ir na capital, que o cartório tem a capacidade e a autorização para emitir a apostila. O objetivo da Convenção da Haia, ela é realmente desburocratizar. Ela foi pensada na década de 60, quer dizer, ela foi discutida antes, mas ela está inserida nessa tentativa de diminuir as medidas burocráticas advindas das fronteiras, né? Ela surge na Europa e depois ela é aberta a todos os países e ela tem por finalidade realmente desburocratizar, é facilitar, não é criar mais caminhos ou mais obstáculos à pessoa, é realmente possibilitar que os documentos transitem livremente. Agora, é preciso que se dê um mínimo de garantia a quem recebe. A apostila, ela vai, em termos práticos, como eu já disse, abreviar uma série de legalizações que eram necessárias. Hoje em dia, basta levar ao cartório, que o cartório apostila esse documento e ele está apto a ser utilizado no exterior. Com uma outra vantagem. Antigamente, se eu tivesse um diploma universitário, por exemplo, precisasse mandar para uma universidade na França, nos Estados Unidos e no Japão, eu teria que passar por 3 processos de legalizações, terminando cada um em cada uma dessas embaixadas. Hoje em dia não. Hoje em dia, se eu tenho um diploma e eu o apostilo, ele valerá para todos os 110 outros países que são parte da conferência. E a tendência é que cada vez mais outros países venham a aderir. Mas hoje, praticamente, os países de maior trânsito brasileiro, quer dizer, que os brasileiros com os quais o Brasil tem mais relações, estão todos eles cobertos com a apostila da Haia.